E se você for ver lá no vídeo do cara, tá cheio de mulher que se diz religiosa, dizendo que é isso mesmo, que essa história de submissão é antiquada, que isso é uma bobagem. E assim, são mulheres que se dizem religiosas, tá? Não são mulheres, enfim, não religiosas, né? Porque esperar disso aí, uma feminista falar isso aí, tudo bem, né? Compreensível, essas mulheres deliram desde sempre. Agora, mulheres religiosas, então você vê o nível das religiosas e depois elas reclamam que não tem homem, né, para casar. Mas agora, pergunta se elas abrem mão do homem provedor. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Confesso que esse tipo de vídeo aqui é o tipo de vídeo, meu amigo, que já há um bom tempo me dá até preguiça de fazer aqui nesse canal. Porque, enfim, há anos eu venho falando sobre esses assuntos aqui, mas enfim, eu vou reagir com vocês aqui a um vídeo de dois cristãos falando o primeiro sobre a questão da poliginia, né, da poligamia, supostamente à luz das escrituras, e um outro vídeo falando sobre a questão da submissão da mulher. Então, assim, são assuntos que eu falo muito aqui no canal. Como eu falei, confesso que eu estou com uma preguiça ultimamente, porque, enfim, né, resolvi cuidar da minha vida em vários aspectos. Já comprei meu sítio, devo começar a plantar esse ano. Estou correndo atrás de outras questões aí, porque sei que os tempos são maus. Tem muita coisa acontecendo, meus filhos, aí. As pessoas não estão se atentando para isso. Avanços na tecnologia, avanços na economia, ou retrocessos, na verdade, né? Aumento do controle da vida das pessoas. Mas, enfim, eu sei que existem assuntos, né, que eu poderia ter tratado aqui no canal, mas existem assuntos mais importantes, né, do que falar sobre a ex do Gaules e sobre a atual dele, né? Enfim, existem assuntos mais relevantes. Então eu conversava com um amigo essa semana e falou: Duarte, você precisa falar desses assuntos de vez em quando lá. E de fato, né, esse canal aqui, desde que eu o criei há mais de 6 anos, ele é algo que eu considero um sacerdócio. Então, vou fazer minha parte aqui, vou continuar falando enquanto o Eterno me der graça, mas enfim, são assuntos que eu trato com profundidade no livro. Bendito seja Deus, né? Esse livro está para ser publicado aí, um dos, né? Vou publicar 2 logo de uma vez. Então eu trato desses assuntos com profundidade, então vai ser até bom, porque sempre que a pessoa quiser se aprofundar no tema, eu vou falar: meu filho, compre o livro e leia, porque lá eu trabalho com profundidade, né? Aqui eu vou abordar de vez em quando, mas como eu sei que tem gente nova que às vezes chega no canal, né? Então é importante, querendo ou não, estar lidando com esses assuntos aqui também, tá? Então eu vou reagir a esses 2 vídeos com vocês, fazer alguns comentários de forma bastante objetiva para explicar o porquê o cristianismo de fato é um delírio, que por ter se afastado da Torá, olha, me desculpa, virou uma religião onde vale tudo hoje em dia, né? Onde o progressismo tem penetrado com muita força, a axiologia pós-moderna tem penetrado com muita força e gera esse tipo de conteúdo aqui, né? Durante muitos anos, vocês sabem, eu professei a fé cristã, já há um bom tempo, então, abracei a fé judaica nazarena e, olha, de fato, o cristianismo, infelizmente, deu espaço para que esse tipo de coisa aqui surgisse. Enfim, vou fazer alguns comentários com vocês aqui, né, e a gente vai analisar aqui, então, primeiro o vídeo que fala sobre poliginia. Vamos lá. Como é que é? Extrai monogamia ou poligamia. É fácil. Quando as pessoas querem servir e amar a mais de um Deus, elas se tornam poligâmicas. Entendeu? Politeísmo, poligamia, monoteísmo, monogamia. O negócio é você ser monoteísta. Todo cristão sabe disso, maluco. Você só dá conta de amar um Deus, uma deusa. É só um Deus e uma deusa. Mas a turma que gosta de um politeísmo vai gostar de uma poligamia. Pois é, né? Então vamos lá. Cara, essa fala dele aqui é tão problemática em vários aspectos que, tá, vamos começar, né? Primeiro, eu quero deixar claro, não conheço esse sujeito, tá? Não sei quem é. Vi que tem muitos, né, seguidores ali no Instagram, mas enfim, não sei quem é, então não tô falando nada contra ele, tá, pessoalmente. Vi que é psicólogo, enfim, né? Mas hoje em dia tem isso nas redes sociais, né? Às vezes o sujeito tem muitos seguidores, você não faz a menor ideia de quem ele seja. Mas enfim, então não tenho nada contra esse sujeito, não o conheço. Vou falar do que ele está comentando aqui. Então, essa fala dele é muito problemática de diversas maneiras. Primeiro, meu amigo, com todo respeito, se monogamia está ligada a monoteísmo e poligamia está ligada a politeísmo, como você está querendo fazer essa conexão, desculpa, o cristão então ele tem que ser polígamo. Porque, novamente, o cristianismo, me desculpem, não é uma religião monogâmica. Perdão, não é uma religião monoteísta, gente. Desculpa. Mesmo durante os anos que eu professei a fé cristã, esse foi um problema que eu sempre tive, porque essa doutrina da Trindade nunca fez sentido nenhum para mim. Um dos princípios básicos da Torá é de que o Eterno é um, Adonai Errado.
Então não tem espaço para essa história de que, não, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Não, desculpa, isso é poligamia, isso é politeísmo. Estou até fazendo as confusões aqui com base no que o sujeito falou. Isso é politeísmo, então desculpa. Né? Não, mas é uma doutrina que você tem que aprender pela fé, é um grande mistério. Não, não é um grande mistério. É uma influência greco-romana pagã que ingressou na teologia cristã. O cristianismo é basicamente isso, a introdução do quê? De uma teologia greco-romana pagã misturada, isto sim, a elementos da Torá. Então isso é a religião cristã. Né? Eu sei que é um pouco duro isso que eu estou falando aqui, mas eu falo para que vocês reflitam. Então desculpa. Né? Primeira coisa, se quer associar poligamia a politeísmo, então os cristãos têm que ser polígamos. Porque o cristianismo, insisto, não é uma religião monoteísta. Agora a gente sabe que não existe relação nenhuma de uma coisa com a outra, né? Aí ele fala não, você só pode amar uma deusa, ou seja, introduzindo elementos pagãos novamente na fala dele, né? Porque isto sim é um paganismo declarado. E ele vem então com a ideia de que você só pode amar uma deusa. Desculpa, essa ideia é algo que eu já falei tantas vezes aqui no canal, mas é uma coisa para mim tão evidente que é difícil acreditar que as pessoas realmente considerem isso. Meu amigo, esquece essa história de que você só pode amar uma mulher. Qualquer pessoa que tem um filho ou mais de um filho sabe que você é capaz de amar os seus filhos assim, sabe, de forma única. Meu amigo, você ama o seu pai, você ama sua mãe, você ama seu irmão, você ama seu amigo. E por que quando chega na vez de amar uma mulher você só consegue amar uma? Isso é porque está tão impregnado na ideia ocidental de amor, a ideia de sexo, dentro principalmente de um casamento, que as pessoas acham que não. Ou paixão, você só vai poder amar uma única mulher. Desculpa, não, isso não é verdade. Dentro de uma perspectiva realmente messiânica, você pode amar mais de uma mulher sem nenhum problema. Então esqueçam essa ideia de que, não, você só vai amar uma única mulher. Isso é um delírio romântico, é um delírio pagão. Isso não tem absolutamente nada a ver com a ideia de Ahavá, com a ideia de amor divino, do amor do eterno, do amor do Machia. O homem tem essa capacidade sim de amar mais de uma mulher. Isso aqui é um delírio romântico, isso aqui é paganismo, isso sim é paganismo. Porque é o romantismo que tem essa ideia de alma gêmea, né? Não, aquela minha alma gêmea, só essa pessoa que eu vou amar. Desculpa, isso é paganismo. Tá? Essa ideia de que você só vai amar uma única Deus, essa ideia de alma gêmea, isso é paganismo. Tá? Então esqueçam essa ideia, isso é um delírio infantil. Qualquer homem maduro que tenha a sua masculinidade plenamente desenvolvida, ele pode amar tanto do ponto de vista sexual, do ponto de vista passional, como do ponto de vista espiritual, ou seja, de forma amorosa, né, se você quer usar essa palavra, é plenamente possível. Isso eu trabalho muito no livro. Né? Aí você vai ver o sujeito, tamo junto, vamos adorar a vários deuses. Qual que é a treta? Cada deus vai ter de uma coisa diferente, você tá ferrado pra dar conta disso aí. É muita cobrança, é muita, tá ligado? Confia, estilo de vida monoteísta vai te levar muito longe. Um deus e uma deusa só. Maravilha isso aqui. Aí tu quer me dizer que tem muitos deuses que criam um negócio desse? Claro que não, maluco, é só um negócio só. Na hora que você entender essa sacada aqui, vai ficar tudo mais fácil. Agora comenta aqui embaixo, qual que é a sua? Pois é, né? A grande ironia que eu fui comentar e o cara achou ruim. Mas enfim, desculpa, esse argumento aqui é um argumento sem lógica nenhuma, né? Até do ponto de vista do silogismo, é aquela velha história, né? Um cavalo tem 4 patas, então um cachorro tem 4 patas. Logo, um cachorro é um cavalo. É a lógica desse tipo de vídeo aqui, né? Então, isso é só para demonstrar que quanto mais o cristianismo foi se distanciando da Torá, mais foi dando asa para que esse tipo de ideia maluca agora surgisse, né, na pós-modernidade, enfim, fosse introjetado nas escrituras. Agora vamos ver o vídeo do suposto pastor também, né, teólogo cristão, falando sobre a questão da igualdade, né, dentro da submissão da mulher ao homem, né? Vamos ver o que ele diz aqui. A submissão feminina nunca foi vontade de Deus. Sempre foi fruto da misoginia, do patriarcado. Bom, meu amigo, sempre que alguém começar um texto, um vídeo, uma fala, ou qualquer coisa hoje em dia com as expressões machismo, misoginia, patriarcado, já desconfia logo. Se for num contexto teológico, então, de alguém que diz seguir as escrituras, pode ter certeza que o sujeito está querendo meter progressismo, meter pós-modernidade nas escrituras. E são coisas completamente incompatíveis. Só com muita distorção, com muita relativização de contexto cultural, isso aqui se torna possível, tá? E a gente vai ver que é exatamente o que esse sujeito faz aqui ao longo do vídeo dele. Dos povos bíblicos, mas não de Deus. De modo geral, no norte da África, na Grécia ou na Palestina, no momento dos textos bíblicos, a figura da mulher sempre foi muito opaca.
A gente vai ver que isso aqui é uma coisa que ele mesmo se contradiz mais à frente, quando ele destaca várias mulheres nas escrituras que sim, tiveram certo protagonismo. Né? As escrituras também não tem nenhuma aversão a isso, mas enfim. O projeto de Deus é de dignificação das mulheres e de justiça de gênero. Justiça de gênero, né? Outra expressão mágica aqui que já indica muito claramente qual que é a intenção do cara. É empurrar progressismo, é empurrar essa axiologia pós-moderna para dentro das escrituras, né? Mas vamos seguir. Nunca foi de submissão. Muitas pessoas reproduzem o discurso da submissão feminina com base em trecho das cartas paulinas, sem conhecer o autor e as suas próprias ideias. Pois é. Então, assim, pelo que ele está dizendo aqui, a gente vai ficar muito claro que nem ele conhece quem é o autor. Novamente, apóstolo Paulo é uma criação do cristianismo. Dentro da tradição Netzarim, dentro da tradição da Peshita, não existe apóstolo Paulo, existe Rabino Shaul, ou seja, era um judeu, assim como Apolo, assim como Yeshua HaMashiach, eram rabinos, ou portanto eles tinham a Torá como referência. Então qualquer interpretação da Bessorá, da Brit Hadashah ou do Novo Testamento que faça com que a mensagem de qualquer escritor, tá? Qualquer um deles, seja lá o próprio Shaul ou Paulo, ou Jesus, ou Apolo, ou Pedro, enfim, que contradiga de forma aberta a Torá, isso está errado, essa interpretação está errada, isso sim é uma criação cristã, né? Mas vamos ver aqui. Paulo refutou veementemente a misoginia do judaísmo. Bom, aqui, né, dispensa maiores comentários. Novamente, a misoginia do judaísmo, sendo que a Torá foi uma das regulações mais de vanguarda dentro das culturas daqueles povos, foi uma das que mais dignificou a mulher, regulou os direitos das mulheres de uma forma como não existia precedentes naquela época. Então dizer que o judaísmo é misógino, isso sim é ignorar as culturas da época. Não é mais esperar o que de um sujeito que vem querendo empurrar progressismo, né, para dentro das escrituras. Mas vamos lá. Constrói comunidades onde as mulheres lideravam, como Lídia em Filipos, como Cloé em Cencreia, Priscila em Corinto e Éfeso. Bom, aqui ele já faz uma afirmação novamente extremamente problemática, né? Em que lugar as escrituras dizem que essas mulheres lideravam as comunidades? Não, o que dizem que Lídia foi uma das primeiras conversas ali naquela região, né? Dizem que foi a primeira ocidental a se converter ao judaísmo nazareno, porque nem existia cristianismo nesse momento, né? Enfim, as outras mulheres também, Cloé e Priscila, e na verdade ele omitiu o marido de Priscila, né? Salvo o melhor juízo, acho que era Áquila, uma coisa assim, propositalmente, né? Por quê? Por que não vai mencionar que na verdade Priscila era casada e ela e o marido, na verdade, cooperavam com a comunidade, salvo o melhor juízo, em Corinto? Então, não significa que essas mulheres eram líderes, não, pelo contrário, em todas essas comunidades haviam homens que lideravam essas comunidades. Claro que essas mulheres tinham um papel importante, mas definitivamente elas não eram líderes da comunidade. Isso aqui é uma coisa falsa que esse cara está afirmando, porque, novamente, ele quer justificar uma agenda ideológica pós-moderna, progressista, né, axiológica, dentro das escrituras. Então, a gente tinha uma inventadinha outra aqui, ninguém vai conferir mesmo, mas o cristianismo, infelizmente, né, acaba comportando esse tipo de interpretação aqui. Tantas outras em Roma. Para o apóstolo, a mulher é parte integrante da sociedade, da família e da comunidade cristã em pé de igualdade, o que é um avanço absurdo para a comunidade daquele tempo. A ideia básica para entender Paulo deve ser as suas próprias ideias. Deus não faz distinção entre pessoas, como ele diz em Gálatas, e completa essa sua posição. O lema da missão para ele é: não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Esse é o ponto da base de toda a pregação antropológica do apóstolo Paulo e de seu grupo. Aqui ele fala mais um absurdo teológico, né? Essa é a base antropológica da pregação de Paulo. Falsa afirmação. Falsa afirmação. Essa é a base teológica da Bessorá, do Rabino Shaul ou do apóstolo Paulo que seja. Essa é a base teológica, sim, porque os judeus faziam uma certa distinção equivocada por não compreender aquilo que os profetas já diziam, aquilo que a própria Torá afirmava, no sentido de que, em algum momento, os gentios também passariam a fazer parte da comunidade de Israel. Então havia essa incompreensão por parte do povo judeu, que achava que, na verdade, era uma participação que teria que necessariamente passar por uma conversão ao judaísmo rabínico que já existia à época.
E Shaul vem e diz que não, que na verdade chegaria um momento em que todos os povos, como foi profetizado desde Abraão, né, o de Abraão, fariam parte da aliança, só que alguns judeus não compreendiam isso. Então é um aspecto da teologia de Paulo, não da antropologia de Paulo. Pelo contrário, do ponto de vista antropológico, Shaul diz o quê? Que a mulher não deveria nem ensinar dentro das escrituras, dentro das comunidades. Diz sim que a mulher tem que ser submissa ao marido, mas a gente vai ver o que ele vai dizer disso aqui, né? Então, Shaul, meu amigo, como era um rabino e seguia a Torá, jamais ele teria uma antropologia que contrariaria a própria Torá. Porque em momento algum, por exemplo, esse cara vai citar o quê? O texto de Bereshit 3,16. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É o próprio Eterno que está falando isso. É claro que lá não seria o plano ideal desde o início, embora a mulher tenha sido criada como adjutora do homem, o que implica uma relação entre o masculino e o feminino desde o início, uma dinâmica no qual muitas vezes o feminino sim se submeteria ao masculino, mas em momento algum existe aqui um igualitarismo, né? Como ele quer colocar aqui. Mas enfim, né? Vamos lá. A prova disso é que a obra de Lucas, que é muito influenciada pelo Paulo, diferente de Mateus e Marcos, coloca a mulher ao lado do homem, de modo igualitário. Onde é que existe? Onde está? Você está vendo a hermenêutica que o pessoal vai utilizando para forçar, encaixar de qualquer forma esse igualitarismo ideológico do feminismo nas escrituras? Mas enfim, né? De forma cristalina que Jesus rompe com as instituições machistas e constitui primeiro um grupo de mulheres discípulas, como em Lucas 8. Depois organiza os 12, lá em Lucas 9. E só depois envia os 72. Jesus rompe com as instituições machistas, né? Cara, é uma fala tipicamente progressista, querendo ser projetada em um livro que sim, é patriarcal. Doa a quem doer, ponto, não tem o que se discutir aqui. As escrituras defendem um paradigma de família patriarcal. Pós-queda é isso. Se deveria ser assim ou não, antes da queda, provavelmente não era, pelo menos nos moldes atuais. Mas dentro da atual constituição humana, é isso e acabou. Agora, se você tenta meter progressismo a todo custo nas escrituras, meu filho, você vai acabar deturpando nesse nível aqui, né? Essa ideia de submissão apresentada no texto de Paulo pertence ao cristianismo tardio, do final do primeiro século. Hans Joseph Clark não acredita que a submissão da mulher tenha sido inclusive escrita pelo próprio Paulo. Paulo orienta as famílias em 1 Coríntios 7, colocando direitos e deveres recíprocos entre homens e mulher. Pois é, então é o que eu sempre digo, né? Sempre que um progressista quiser enfiar pós-modernidade nas escrituras, ele vai dizer, não, esse texto não existia no original, ou não foi isso que a pessoa quis dizer, ou isso é uma tradução, ou isso é uma questão cultural. Sempre vai vir com base nesse tipo de argumento. Não adianta, porque as escrituras são claras e cristalinas no sentido de que ideologias pós-modernas como feminismo, identitarismo e etc. não se enquadram na axiologia das escrituras. Ponto. Então, a não ser que você viole o texto, faça uma hermenêutica muito forçada, ou use esses argumentos, esses subterfúgios de contexto cultural, de que isso aí foi uma coisa colocada depois, não tem como você compatibilizar as escrituras com essas ideologias. Ponto. Só que esse pessoal não entende isso. Aí precisa ficar mutilando o texto e deturpando o tempo todo. Está muito clara a sua postura exigindo unidade e igualdade. Apenas por amor ao debate, percebemos que o texto bíblico não apresenta mulheres submissas, e sim mulheres protagonistas de suas trajetórias e às vezes até das suas histórias e do seu povo, como Judite, Esther, Rebeca, Maria, Sarai, Isabel, Maria de Magdala e tantas outras. Sim, todas essas mulheres eram submissas ao seu marido, aos seus maridos. Inclusive a própria Esther também, né? No caso, a Assuero. Enfim, as escrituras não se opõem ao protagonismo feminino, em momento algum. Agora, daí a tirar uma perspectiva feminista, como é o caso aqui, desculpa, né? Muita forçação de barra. Imagina se a submissão fosse algo das mulheres, aonde foram submissas as parteiras que salvaram Moisés? Submissão não é um projeto de Deus. É um projeto do patriarcado e do machismo, né? O vídeo acaba aqui. Enfim, senhores, então olha só. De fato, tá? Eu vou concordar que em princípio, sim, a submissão nunca foi, pelo menos nos moldes do pós-queda, talvez nunca tenha sido ali algo desejado. Mas é um fato, tá? Que no pós-queda ela tornou-se uma necessidade. E, novamente, confundir aspectos da pregação de Shaul, né? Aspectos teológicos com aspectos antropológicos, é uma grosseria.
é uma inverdade. E aí, como eu falei, vai ficar dizendo que o texto não constava. E outra, como eu falei, não é só Shaul que fala sobre isso. Kefá, o Pedro, também fala sobre a questão da submissão da mulher ao marido, que as mulheres têm que ser modestas, né, que a beleza delas não deve se constituir na beleza do frisar do cabelo, dos vestidos, etc., mas na simplicidade. Como eu falei, o próprio texto de Bereshit estabelece que, né, o comportamento, em razão da queda, o desejo da mulher seria para o marido, e o marido, então, caberia ao marido o quê? Dominá-la. Enfim, então não é uma questão de, não, é porque Shaul, não é só Shaul, como eu falei, existem outros textos. Agora, quando o pessoal quer pegar o progressismo e enfiar a goela abaixo dos cristãos, eles acabam usando isso aqui. Agora, é uma coisa que eu não coloquei, que acabou não aparecendo no vídeo aqui, mas o perfil desse cara tem alguma coisa como comuna cristão. Aí, meu amigo, você passa a entender então realmente qual que é o objetivo, né? Comunista cristão. Aí você já vê, né, que são duas coisas incompatíveis, pelo menos do ponto de vista do comunismo como algo político. Mas enfim, então, senhores, é isso. Como eu falei, às vezes dá preguiça, sabe? Então eu convido você que é um cristão a considerar essa relação que ao longo dos séculos foi sendo estabelecida entre lei e graça, na verdade entre Torá, né, e a graça, porque à medida que o cristianismo foi se afastando da sua origem, da sua fonte, que é a Torá, o cristianismo foi se tornando uma religião completamente independente, e hoje a gente tem um cristianismo que até se opõe à Torá em muitos momentos, como é o caso das interpretações aqui que os nossos queridos, né, estão fazendo. Então o que a gente tem que entender é que Yeshua HaMashiach, Shaul, Kefá, o próprio Apolo, né, que é citado por Shaul em suas epístolas, em algumas delas, eram rabinos. Pedro talvez não. Agora, Shaul e o Apolo, e o caso o próprio Yeshua, sim, eram rabinos. E eles jamais se oporiam à Torá. Isso é um delírio. Então, é a mesma coisa, você querer fazer uma interpretação assim, nesse sentido, é delirar e acaba gerando esse tipo de coisa aqui. Tá bom? Então, como eu falei, eu trabalho muito a fundo essa questão da submissão da mulher. O grande problema é que essa palavra já ganhou uma conotação também muito ruim atualmente, né? E se você for ver lá no vídeo do cara, tá cheio de mulher que se diz religiosa, dizendo que é isso mesmo, que essa história de submissão é antiquada, que isso é uma bobagem. E assim, são mulheres que se dizem religiosas, tá? Não são mulheres, não religiosas, né? Porque esperar disso aí, uma feminista falar isso aí, tudo bem, né? Compreensível, essas mulheres deliram desde sempre. Agora, mulheres religiosas, então você vê o nível das religiosas e depois elas reclamam que não tem homem, né, para casar. Mas agora, pergunta se elas abrem mão do homem provedor, do homem que tem que cuidar da casa, que tem que prover, etc. Não, elas não abrem mão, mas ser submissas elas também não querem, né? Falar de virgindade, então, é um absurdo. Então, senhores, eu trabalho muito a fundo no livro essa questão da obediência e da questão da poliginia também, nessa questão da submissão da mulher. Como eu já falei, né, teve um vídeo passado, eu li aqui um trecho do vídeo. Tá para ser publicado, tá para ser publicado. Assim que ele for publicado, eu vou divulgá-lo aqui para vocês também no canal. E aí eu já vou me dar assim por satisfeito, porque quem quiser se aprofundar nesses assuntos vai poder utilizar lá o livro. E aqui eu vou falar de vez em quando, né? Mas de forma cada vez mais assim, pontual, apenas para que aqueles que ainda não conhecem esses assuntos fiquem inteirados também, né? Afinal de contas, isso aqui vai ser muito importante para que vocês compreendam a questão do patriarcado messiânico, da construção e constituição das comunidades patro-messiânicas. Enfim, senhores, são assuntos que estão por vir aí. No momento, é basicamente isso. Afinal de contas, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria.